Saudações a todos os inscritos do canal Despertar de Consciência. Aqui quem fala com vocês mais uma vez é Emissário Cristiano. Bem, gente, este vai ser o último vídeo de 2023. Estamos aí no mês de dezembro, né? E só vou voltar a fazer vídeo lá para janeiro, tá? Vou dar uma descansada. Muito bem, esse vídeo aqui que eu resolvi fazer, eu senti em fazer. Por quê? Porque isso foi praticamente uma reflexão minha das coisas que eu andei observando por aí nas redes sociais, né? De cristão querendo resolver os seus problemas com outro cristão no meio judicial, né? Processando uns aos outros, né? Enfim, por perseguição, difamação, calúnias, etc. Problemas pessoais, né? E nisso eu venho observando que esses irmãozinhos ficam levando esses irmãozinhos também no tribunal para resolver lá seus problemas pessoais, né? Daquilo que eles falam pela internet do outro, né? É pastor com pastora, pastor com pastor e por aí vai. Então eu fiquei pensando comigo, isto é certo? Isto é errado? O que o Novo Testamento nos traz sobre esse tipo de situação, sobre perseguição religiosa, sobre irmãos que levam outros irmãos para o tribunal, processando, levando suas causas, os seus problemas pessoais perante o júri, né? Será que é certo isso aí ou errado? O que a Bíblia, né? O que o Novo Testamento tem a nos dizer sobre o assunto? Então é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. E uma reflexão eu venho deixar para vocês, né? Dos verdadeiros e dos falsos cristãos, né? Eu acho que normalmente o falso cristão é aquele que vai processar o irmão, né? Porque acho que ele não conhece muito bem o seu Novo Testamento. No que o Novo Testamento fala sobre levar o outro irmãozinho até o tribunal, né, para ser julgado, etc. Eu acho que é mais dinheiro, viu? Ele quer arrancar dinheiro dos outros, né? No mínimo, né? Pra levar... Então o que eu vou fazer nesse vídeo aqui? Eu vou fazer um estudo. Olha só, estudo bíblico, legal. Vamos falar sobre perseguição religiosa, o que o Novo Testamento nos traz isso. O que o Jesus, lá no Novo Testamento, recomenda quando você é perseguido, difamado, caluniado, o que você deve fazer. E também vamos pegar um texto bíblico também no Novo Testamento sobre essa questão de processos. Tem, claro, tem recomendações também de irmãos que querem resolver com outro irmão no tribunal, também temos, né? Então vai ser um vídeo reflexivo, um vídeo refletivo, para quando você que se diz cristão, né, querer processar o outro irmão cristão por problemas pessoais, porque ele disse isso, porque ele disse aquilo, então que você reflita nessa sua atitude, né? Mas antes da gente iniciar nosso vídeo de estudo, eu venho lhe convidar calorosamente você que não é inscrito neste canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe. O chicote vai estralar bonito. E solta a vinhetinha. Então vamos lá então. Bem, o vídeo que será apostado aqui vai ser um comentário meu de uma polêmica que está ocorrendo aí, né, no meio gospel ou meio cristão, por assim dizer, né, da famosa pastora Renálida, que acabou que processando o pastor Anderson Silva, né, com concernentes a coisas que ele disse nas redes sociais. Muito bem. O vídeo tem cerca de 25 minutos, né? Dando umas pausas aí, vai durar cerca de 30, 40 minutos. Mas vale a pena. Os meus comentários, sabe como que é, né? São picantes, né? E para isso,
Antes de eu colocar o vídeo e começar a comentar cada fala de um de outro, porque você sabe como que é, né? Um processo quando ocorre ali perante o juiz, perante os advogados, né? A palavra do acusado, do réu, né? Enfim, dura mais de 1 hora, né? Mas o vídeo aí tem cerca de 25 minutos, né? E cerca aí, aqui a pastora Renálida, ela passou vergonha. Ela passou uma vergonha monstruosa, gente. Uma vergonha tamanha. Que eu fiquei assim, ó. Oh my God! Gente. E para isso, o grande foco do nosso vídeo vai ser te mostrar para você, no Novo Testamento, aonde existe base no Novo Testamento para o cristão processar outro cristão ou de levar outro irmãozinho ou outra irmãzinha perante o tribunal da justiça, né? Por, enfim, calúnia, difamação, perseguição religiosa, estão falando mal de mim, será que é certo ou errado o cristão processar o outro irmãozinho, por assim dizer, né? Se é que você me entende. Então, para isso, eu vou estar utilizando do Novo Testamento a minha Bíblia King James, correto? Vamos ler aqui um capítulo interessante que fala sobre esse assunto de processo judicial, de levar irmãos aí pro tribunal perante incrédulos, né? E você vai entender se aquele que faz isso é cristão. Porque quem é cristão realmente não faz isso, né? Porque o que está escrito no Novo Testamento diz para não fazer. Mas por que que os irmãos estão fazendo? É claro, a pessoa não é cristã. E logo após a leitura, nós vamos estar colocando o vídeo com os meus comentários polêmicos, né? Sabe como que é? E logo após o vídeo eu vou postar esse estudinho meu aqui, que ele já tem um bom tempo já. Deve ter mais de 10 anos esse estudo aqui. Textos bíblicos, né? Que a gente vai ler no final, mostrando aí para os que se sentem perseguidos por causa da fé que possuem, como agir. Então, aqui no canal do Emissário Cristiano, você vai aprender como agir, né? Qual será o seu comportamento caso você sofra perseguição, calúnia, difamação, enfim, essas coisas tudo. Principalmente em redes sociais, rapaz. É terrível isso. Se a pessoa for cristão ou cristã de fato, ele vai atentar para esses textos aqui, correto? E vai aplicar no momento certo e na hora certa, sem precisar apelar para o que a pastora, né, fez com o irmãozinho Anderson Silva, né? Expor os seus problemas pessoais perante incrédulos, ok? Vamos embora para a leitura da Bíblia, depois vamos lá vamos pro vídeo, beleza? Solta aí. Bem, vamos a partir de agora aqui fazer uma leitura bem rápida na nota de rodapé da Bíblia de King James e uma da aplicação pessoal sobre esse tema aí, ó. O crente não deve buscar juízo pagão. E vamos para a leitura do texto, né? De 1 Coríntios capítulo 6. Indo para a lei perante incrédulos, ousa algum de vós, tendo um assunto contra outro, ir à lei perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos julgarão o mundo? E se o mundo será julgado por vós, sois vós indignos de julgar as questões mínimas? Não sabeis vós que julgaremos os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes julgamentos as coisas que pertencem a esta vida, escolheis para julgá-los os que são de menos estima na igreja. Para que a vossa vergonha eu digo, não há, pois, entre vós homem sábio, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos, mas o irmão vai à lei com o irmão, e isso perante os incrédulos
Na verdade, já é realmente uma falta entre vós irem à lei uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós fazeis as injustiça e defraudais, e isto aos seus irmãos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os abusadores de si mesmos com os do sexo masculino, nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os extorquidores herdarão o reino de Deus. Ao menos alguns de vós têm sido isso, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de Deus. A primeira nota que temos aqui na tela, né? No capítulo 6, verso 1 de Coríntios, diz o seguinte: alguns cristãos de Corinto estavam levando acusações contra outros crentes perante juízes seculares, em vez de convocá-los a se apresentar diante de árbitros competentes dentro da igreja, no caso, verso 5. A expressão ousa algum de vós, tendo um assunto contra outro, ir à lei perante os injustos, no grego epton edikon, se refere a trazer uma queixa legal perante juízes romanos incrédulos de Corinto. No verso 2 ao 3, Paulo chamou a igreja a se conscientizar de sua própria autoridade como corpo judicial. Ele provou que eles tinham competência para julgar casos utilizando duas analogias, do maior para o menor. Primeiro, o fato de eles estarem qualificados para julgar o mundo, não cristãos, no fim dos tempos, a qualifica para julgar os membros, né? Cadê aqui? Os membros da igreja desta era. 2. O fato de eles estarem qualificados para julgar anjos, no fim dos tempos, os qualificava para julgar as coisas que pertencem a esta vida, no verso 4. No verso 4, Paulo apresenta o problema da jurisdição legal. Os juízes inferiores, ou juízes não cristãos desta era, não estão qualificados para se assentarem entre aqueles que julgam o mundo. Os juízes inferiores não foram justificados, nem lavados, nem santificados, no caso, no verso 11. Aqui no verso 7 a 8, é melhor, deixa eu até dar um zoom para melhorar aqui a leitura, né? É melhor ser vítima de injustiça, sofrieis antes a injustiça do que causá-la. Fazeis a injustiça e defraudais, e ainda criai litígios, o que é uma completa derrota. Mais uma vez podemos ver o tema no verso 3:3, cristãos agindo como mundanos. Então, no caso, ali de acordo com a pastora Renálida, ela acabou que agindo como mundanos, né? Verso 9 a 11, os cristãos não devem se deixar enganar pensando que juízes incrédulos, os injustos, e seus vereditos, tapinha na mão, entre aspas, acerca de pecados graves, conseguirão produzir justiça dentro da igreja. Essas pessoas não têm herança no reino de Deus. Somente os cristãos que foram lavados, santificados e justificados são capazes de julgar pecados corretamente, no caso, verso 1. Os leitores coríntios de Paulo também deveriam usar esta admoestação para perguntar a si mesmo se, por acaso, seu comportamento estava parecendo com os do perversos ou com os lavados, santificados e justificados. No verso 12 ao 20, Paulo cita um lema aparentemente usado pelos coríntios imaturos.
Todas as coisas me são listas para introduzir uma série de exortações enfatizando o tema dominante da carta. A liberdade cristã deve ser limitada por aquilo que é proveitoso para o Senhor. Aqui no verso 12 ao 14, a resposta de Paulo a este lema, no verso 12, é que os cristãos de Coríntio não pertenciam a si mesmos, eles eram corpos do Senhor. No verso 13, 19 ao 20, 1 e 2, 7, 22, 23 e 10, 26. No mundo romano, corpo geralmente denotava um escravo que pertencia a um dono ou senhor. Fazendo um jogo de palavras, Paulo disse que o corpo, no grego soma, não foi feito para a imoralidade sexual. Na verdade, o corpo é escravo do Senhor, Curios, dono. Na ressurreição, Deus destruirá muitos desejos carnais. Então, por que se deixar escravizar por eles agora? Aqui temos uma outra nota de rodapé numa outra Bíblia de estudo. E logo após, vamos aí assistir aí a uma parte da audiência, no caso, né? No capítulo 5, Paulo explicou como se deve proceder em relação à imoralidade abertamente praticada na congregação. No capítulo 6, ele ensina como a congregação deve tratar de problemas menores entre os crentes. A sociedade instalou um sistema legal no qual as discordâncias podem ser resolvidas nos tribunais. Mas Paulo declara que os cristãos não devem ir a um tribunal secular para solucionar suas diferenças. Como cristãos, nós temos o Espírito Santo e a mente de Cristo. Então, por que deveríamos nos dirigir àqueles que não possuem a sabedoria de Deus? Por tudo o que recebemos como crentes e por a causa da autoridade que teremos no futuro para julgar o mundo e os anjos, devemos ser capazes de lidar com as eventuais disputas. Veja João 5:22 e Apocalipse 3:21 para mais informações sobre a questão de julgar o mundo. Julgar os anjos é mencionado em 2 Pedro 2:4 e Judas 1:6. E para finalizar, temos este tema aqui, vamos ver aqui, o 6 ou 8. Porque Paulo disse que os cristãos não deveriam levar as suas demandas aos incrédulos nos tribunais seculares. Primeiro, se o juiz é um júri e não forem cristãos, provavelmente não serão sensíveis aos valores cristãos, né? Não sei se é o caso da juíza lá no vídeo. A base para ir a um tribunal é frequentemente a vingança, que no caso a pastora Renálida, né, fez o quê? Uma vingança contra o pastor Anderson, né? Isso nunca deve ser o objetivo de um cristão. 3. Os processos acarretam danos à causa de Cristo e tornam a imagem da igreja negativa, levando os incrédulos a enfocarem mais os problemas do que o verdadeiro propósito da igreja. No verso 9 ao 11, Paulo descreveu as características dos incrédulos. Ele não diz que todos aqueles que foram impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores estão automática e irrevogavelmente exclusos do céu. Os cristãos tiveram um passado diferente. Eles podiam ainda estar lutando contra os desejos pecaminosos, mas não deviam continuar nessa prática. Em 6:1, Paulo demonstrou claramente que mesmo aqueles que pecaram deste modo podiam ter a sua vida transformada por Cristo. Aqueles, porém, que se dizem cristãos, mas persistem em tais práticas sem sinal de arrependimento, não herdarão o reino de Deus. Essas pessoas precisavam reavaliar sua vida para verificar se realmente criam em Cristo. E finalmente aqui no verso 9 ao 11, em uma sociedade permissiva, é fácil para os cristãos ignorar ou tolerar algum comportamento imoral, a cobiça, a embriaguez, etc., enquanto se mostram indignados com outros, por exemplo, furtos e homossexualidade. Não devemos participar de qualquer forma de pecado ou tolerá-lo. Não podemos ser seletivos naquilo que condenamos ou perdoamos.
Afastar-se das formas mais aceitáveis de pecado é penoso, porém não é mais difícil para nós do que foi para os coríntios. Deus espera que seus seguidores de todas as épocas tenham elevados padrões morais, né? Então deu para entender muito bem até aqui, né? Que a pastora Renálida, né? A pastora do Pix, segundo o texto aqui, né? Segundo o texto aqui que acabamos de ler, quem faz isso são os mundanos e que não possuem o Espírito Santo e são falsos cristãos, ok? Agora vamos para o vídeo aí do julgamento aí. Então temos aqui a Bíblia King James, né? Vamos pegar aqui algumas referências bíblicas. E aqui vai um conselho para quem se sente perseguido por causa da fé que possui. Como agir, né? Vamos pegar aqui primeiramente Mateus, também embaralhado aqui as referências, né? Mas vamos pegar aqui um por um. Só para ter uma noção, quando você pensar em processar um irmãozinho aí, ou se sentir perseguido, o que você deve fazer? Mateus capítulo 5, verso 43 ao 48. Amem os que os odeiam. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois que ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e os injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? E, se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não agem os gentios também desta maneira? Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus, né? Então, é bem claro o texto, né? Ame aquele que vos odeia. Aqui, ó. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, né? Temos aqui mais uma referência interessante, Romanos capítulo 12, verso 14. Abençoai o que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoei. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que vos pranteiam. Mateus capítulo 5, verso 11 e 12. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Feliz sois vós. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Tá vendo, gente? É bem maravilhoso ser perseguido, né? Apocalipse capítulo 13, verso 10. Oportunidade de crescimento, gente. Olha só. Se alguém tem de ir para o cativeiro, certamente para o cativeiro irá. E se alguém matar a espada, é necessário que pela espada seja morto. Aqui estão a perseverança e a lealdade dos santos. Então aqui, oportunidade de crescimento. Lucas capítulo 6, verso 22 ao 23, né? O tema é as bem-aventuranças, né? Mas vamos ler aqui o 22. Feliz sois quando as pessoas vos odiarem, vos expulsarem do convívio delas, vos insultarem e excluírem vosso nome, julgando-o execrável por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e saltai de alegria, porquanto imensa é a vossa recompensa no céu, pois desta mesma maneira
os seus antepassados agiam contra os profetas. Olha só. João capítulo 16, verso 2, com o tema Jesus prediz perseguições. Eu vos tenho prevenido sobre estes acontecimentos, para que não vacileis na fé. Eles vos expulsarão das sinagogas, das igrejas, os dias de hoje, né? E mais, chegará o tempo quando quem vos matar pensará que está prestando um culto a Deus. Rapaz do céu. Mateus capítulo 10, verso 17. E acautelai-vos dos homens, pois que vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. É o caso da pastora Renálida, né? Porque ela entregou o pastor Anderson aos tribunais e só faltou ela açoitar ele, né? Então, cuidado dos homens, cuidado com o ser humano, né? Pois eles vão entregar vocês aos tribunais, né? Ao 18. Sereis levados à presença de governadores e reis por minha causa, para testemunhardes a eles e aos gentios. Rapaz do céu. Livro de Mateus, capítulo 18, verso 21 e 22. Quantas vezes se deve perdoar? Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Que eu tenha de perdoá-lo até 7 vezes? E Jesus lhes respondeu: Não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Então tá na hora da pastora Renálida perdoar o irmãozinho Anderson Silva, né? Mateus capítulo 5, verso 10. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, não é? Pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós, né? Isso é ser cristão, tem que aguentar a porrada, gente. Mateus capítulo 4, Jesus inicia seu ministério. Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins de Zebulão e Naphtali. Assim cumpriu-se o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulão e terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou, né? Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E, caminhando junto ao mar da Galiléia, viu Jesus 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Seguindo adiante, viu Jesus outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco de Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e os chamou-os. 22. Eles imediatamente deixaram o barco e seu pai para seguirem a Jesus. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. Olha só, gente. Romanos capítulo 8, verso 35 ao 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a ansiedade,
a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, gente. Então, a porrada come quem é cristão, né? E tá vendo? Tem que aguentar a porrada, gente. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Não temas nada do que estáis prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Oh my God! João capítulo 15, verso 20. Recordai-vos as palavras que eu vos disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Se obedecerem à minha palavra, igualmente obedecerão à vossa orientação. Olha só. 1 Coríntios 4, verso do 11 ao 13. Até hoje estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Somos afrontados e esbofeteados, e não temos morada certa. Nos afadigamos de trabalhar arduamente com as próprias mãos. Quando somos ofendidos, abençoamos. Quando perseguidos, não revidamos. Aprenda, pastora Renálida. Tá vendo? Opa, e tem um 13 aqui, ó. Quando caluniados, respondemos fraternalmente. Até esse momento, somos considerados a escória da humanidade, o lixo do mundo. Romanos capítulo 5, verso 3 ao 5. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Gálatas capítulo 6, verso 17. Quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois trago em meu próprio corpo as marcas de que pertenço a Jesus. Oh, glória! 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 ao 12. Sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Tá vendo? Pois nós que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de maneira que em nós opera a morte, entretanto, em vós a vida. João capítulo 7, verso 7. O mundo não pode odiar-vos, mas odeia a mim, pois eu dou testemunho de que suas obras são más. João capítulo 15, verso 25. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Olha.
1 João capítulo 3, verso 15. Toda pessoa que odeia seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Xiii, pastora Renálida, olha só, olha, aí é madeirada esse texto, hein, rapaz. Aqui um texto de Hebreus capítulo 5, verso do 12 ao 14, o alimento. Buscar a maturidade em Cristo. Por quê? Porque geralmente pessoas que levam seus irmãos aos tribunais, né, de audiência, para resolver pendências de ofensas entre si, né, como diz a Bíblia de Estudo King James, são pessoas mundanas, carnais, imaturos em Cristo, né? Olha só o texto. Quanto a isto, temos muito que ensinar, assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender. Apesar de que, a essa altura, já devesseis ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quanto já deveis estar recebendo alimento sólido. 13. Ora, quem precisa de alimentar-se de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Eita! Hebreus capítulo 6, verso do 1 ao 12. Olha só, a madureza. Exortação à busca da fé madura. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prosseguimos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis e que conduzem à morte da fé em Deus. Da instrução acerca do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Sigamos, pois, avante, e se Deus o permitir, faremos isso. O grave perigo de rejeitar a fé. Ora, é impossível para aqueles que uma só vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e tornaram-se participantes do Espírito Santo, e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmas estão crucificando outra vez o Filho de Deus, e zombando publicamente dele. Porquanto a terra que absorve a chuva, que cai de tempo em tempo, e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Todavia, a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil, e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser lançado ao fogo, vivendo como herdeiros de Deus. Quanto a vós outros, no entanto, ó amados, estamos convencidos de que a vossa situação é muito melhor, sendo beneficiados com as bênçãos decorrentes da salvação. Porquanto Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelaste para com seu nome, pois servistes os santos e ainda os servis. Desejamos, contudo, que cada um de vós demonstre o mesmo esforço dedicado até o fim, para que tenhais a plena certeza da esperança, de maneira que não vos torneis negligentes, mas imiteis aquele que, por intermédio da fé e da longanimidade, recebam a herança prometida. Tá vendo, gente? Não é fácil ser cristão. Mas quando se você vai ser caluniado, difamado, perseguido, odiado por causa de vossa fé, olha os textos que eu acabei de ler. Aguenta a porrada, fio.
mas aguente a porrada igual Jesus. Calado, uma ovelha mansa e humilde. Se você não fazer assim, você não é cristão. Você vai fazer igual a pastora Renálida. Pegar os irmãozinhos e levar para audiência judicial. Para resolver, para ganhar dinheiro. Né?